Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Movimentcast. Eu sou o Matheus Winkler, estou aqui com o meu co-host Vitor Brito e hoje nosso convidado é um intelectual, um artista, um homem renascentista, médico do esporte, empreendedor, serial entrepreneur, certo? Um irmão, um cara de coração gigante, Rubem Chaves. Thank you, guys. Ele veio direto de Nova York para estar aqui nesse episódio com a gente hoje. Então, welcome. Agradeço aí o convite. Muito legal ver a construção de vocês aí no Movimentcast. Ouvi alguns episódios e tô super empolgado para bater um papo com vocês de medicina esportiva, empreendedorismo e outras cositas massa. Boa. A presença do Rubão é uma honra pra gente, né? E eu sei que o Rubão e o Matheus têm uma relação íntima de irmãos mesmo, de verdade. E é muito legal ver vocês dois juntos e o quanto o Matheus cresceu com você. Então, te falando aqui, passando um feedback de uma pessoa que estava ao lado dele também em outros momentos. Parabéns pelo trabalho que você fez com ele. Salvei a vida dele, né? Salvou. Eu tava entregue. Tava perdido. É tipo quando o cara encontra a religião, né? Encontra Jesus. Encontra Jesus. Mas é muito da hora ver nessa construção também, Rubão, ter visto a tua construção nesses últimos anos, estar acompanhando, que deu pra ver muito bem essa transição. Tu é um cara inquieto, um cara que tá sempre buscando coisas e pensando em soluções. E nesses últimos 3 anos, tu se jogou muito pro mundo de negócios e buscar soluções diversas e se desenvolveu muito nesse processo, né? Eu lembro que logo que eu te conheci, tu nem conseguia falar na câmera direito. E agora, tu tá em vários podcasts, desenrolando. É legal. Esse processo é massa. Só um parênteses aqui, uma piada meio idiota, né? Quando você fala assim, né, de serial entrepreneur, não sei o quê, tipo... Tem meio que esse estigma, né, do empreendedor, né, o cara que fala bonito, que fala inglês, não sei o que e tal. É interessante isso, porque eu tava lembrando daquele vídeo do Porta dos Fundos lá, ó, CPMD Consultoria. Mas vocês resolvem o quê? Aí, a gente resolve problemas. Problemas do quê? Das empresas, com inovação. e muitas vezes, cara, o médico, eu acho que ele tá um pouco nessa mentalidade, assim, tem dificuldade de enxergar como empreender, assim, de maneira geral, não só na medicina esportiva. E aí, parece que é chover no molhado, mas no final das contas a gente percebe que todos os setores, independente qual setor for, a gente está falando de setor de serviços, né, porque a gente presta serviço, eles têm suas mazelas, suas dificuldades e tem problemas crônicos. Então, acho que no final das contas, tem uma frase da Cris Junqueira que ela falou que me marcou bastante, assim, que eu acho que é bem massa para quem quer empreender, né? Se apaixone mais pelo problema do que pela sua capacidade técnica ou pelo aquilo que você acha que vai gerar valor para a galera. Então, eu sempre tenho esse olhar de qual que é o problema que você vai resolver de fato quando você vai empreender dentro da medicina esportiva, dentro do ensino médico também, que é uma coisa que a gente empreendeu bastante. Então, tem várias possibilidades para a gente se debruçar e começar a pensar em como resolver problemas crônicos e os problemas geralmente eles são da jornada, não necessariamente é só um problema de eu não tenho água. Isso aí, beleza, é um problema básico, mas às vezes a água tá chegando muito cara pro cara, entendeu? E às vezes você tem que resolver um problema de logística para a água chegar mais barata. Então, a gente percebe que tem, cara, um caminho infinito assim no Brasil de empreendedorismo. Acho que a área da saúde ela tem uma régua muito baixa, assim, o NPS por indústria, quando a gente pega não só na saúde, mas mundial, é um dos mais baixos. Então, NPS, só fazendo o disclaimer aqui, né? Net Promoter Score, de 1 a 10, o quanto nível de você satisfação, indicaria? assim, né, da galera, assim. E no Brasil só perde para a indústria de telefone. Ou seja, só pior do que você ir no médico ou ter uma experiência em saúde no Brasil é você tentar ligar, cancelar a sua linha da TIM ou da Vivo. Quem nunca passou por isso? Caraca, tu liga pra Vivo, te passam pra um robô, outro robô. Nunca resolve o problema. Exato. E nós sabemos que dentro da formação médica nunca foi abordado, acredito que nenhuma faculdade do Brasil tem essa abordagem com relação ao empreendedorismo, né? Modelo de negócios, enfim. Em que momento da sua vida que você começou a estudar um pouco mais, a entender um pouco mais sobre esse assunto? Cara, eu acho que o meu irmão é engenheiro, né?
Então eu já tinha algum contato ali, porque ele, quando a gente estava na faculdade, a gente trocava bastante ideia. Eu ia nas festas da faculdade dele, ele nas festas da nossa faculdade. E um dos eventos que eles têm lá é Poly Junior, que é tipo uma feira de eventos das empresas. As empresas vão na Poly. Eu não sei se rola mais, mas na época rolava. E aí é uma feira com o objetivo das empresas de captar talentos ainda na faculdade para conseguir um estágio para o cara começar a se desenvolver e para começar a capturar de fato o talento e colocar no radar ali, né, no roadmap deles. E aí ele trabalhou, de fato, trabalhou de verdade, assim, né, antes de se formar. Então ele ficou uns 2 anos ali estagiando numa empresa grande. E aí eu acho que várias outras áreas, né, além da saúde, tem essa vivência, assim. A medicina não tem, né? É engraçado, cara. A gente segue um caminho que é único, assim, né? Tipo, todo mundo percorre o mesmo caminho. Na poli, na engenharia, na administração, qualquer outra formação clássica, tem 3, 4, 5 caminhos que o cara pode percorrer e geralmente envolve ter alguma experiência de mercado. E aí, por que eu falo isso? Porque na faculdade, a gente, pelo menos entre a faculdade e a residência, que são um gap de mínimo 10 anos, você nunca parou para pensar se o paciente gostou ou não do seu atendimento, né? Você nunca parou para pensar, pô, será que ele indicaria para outra pessoa? Será que ele voltaria? E são coisas que eu comecei a pensar, acho que na residência, nem no internato nunca tinha me ocorrido também esse tipo de pensamentos, assim, né? De, pô, será que esse paciente aqui gostou dessa experiência? Quanto tempo ele demorou para chegar aqui? Quais são as dificuldades dele completar toda a jornada dele, porque a gente está numa ponta só de toda a cadeia produtiva quando a gente está sentado lá no internato ou na residência, e a cadeia produtiva é gigantesca, a jornada ela é atritosa, né, demorada no Brasil. Então, pô, todo mundo vem aqui de boas escolas. A gente é da Unifesp, evidentemente, mas vocês já entrevistaram gente da IANSP, USP. Quantas vezes a gente não teve problema com o exame laboratorial? E aí você para pensar, são poucas pessoas que você, ao longo do seu ciclo de residência e de internato, que você lembra o nome, por exemplo, que você cria um vínculo. E o vínculo é bem importante também para a percepção de valor. De pacientes, assim, tu fala? De pacientes, assim. Você não lembra, assim, algum paciente você lembra, assim, o nome no internato, assim. Não lembra, tipo, é só mais um, só uma esteira de produção ali fordista, que você tá, tipo, apertando um parafuso ali, e aí o paciente segue, você não sabe se ele chegou até o final, entendeu? E conseguiu o resultado que ele queria. Então, acho que isso aí tudo me causou uma certa inquietação em algum momento, e eu acho que o momento que eu mais comecei a enxergar um contraste, assim, foi quando eu fui para os Estados Unidos, quando eu fiz o Fellow no Hospital for Special Surgery, em Nova York, que é um hospital referência em medicina esportiva e ortopedia. Lá eu percebi que, além dos caras de fato acompanharem, fazerem todo esse follow-up, né, dos pacientes, claro, num contexto bem mais particular, a área da saúde é um setor muito vivo e muito dinâmico no mercado. E eu gosto muito de estudar a macroeconomia. Então, eles, por exemplo, patrocinam os grandes times das grandes ligas de Nova York. E é o maior hospital de referência em ortopedia e medicina esportiva. Então, eu acompanhei o médico que eu fiz, acompanhei o fellow lá de Sports Medicine. Eu acompanhei ele com o Knicks, né, junto com o time da NBA. Eles patrocinavam a Major League Baseball também. Então, tinha patrocínio no beisebol. Aí você começa a ver Cleveland Clinic, patrocina o Cleveland Cavaliers. Mayo Clinic tem lá patrocínio dos times das grandes ligas de Miami. Então, e além disso, eles têm também uma parte muito institucional, social muito séria, né? Que hoje tem muito essa discussão de... As empresas, elas estão muito pautadas por esse tema de ESG. ESG é tipo Environment, Social Governance, que é basicamente... O cara é serial entrepreneur. Não, mas basicamente hoje todo mundo procura esse selo de ser não só lucrativo, né, evidentemente, porque essa é a grande finalidade de uma empresa, mas de fazer isso de maneira sustentável, né? E aí existem algumas etapas, algumas premissas para você atingir isso. Então, eu percebi que lá os players de medicina esportiva, a galera que trabalha com medicina esportiva, era muito engajado em toda a comunidade, fazia trabalhos sociais, era engajado com o esporte, atendia bem os pacientes. Tem seus problemas? Tem. A área da saúde no mundo inteiro tem seus problemas. Mas ter essa visão me ajudou a
tentar entender que aqui no Brasil é possível você começar tijolo por tijolo, começar a fazer um trabalho que saia um pouco do tradicional de, cara, você só vai ter aquele ponto de contato e meio que você fica fechado ali no quadradinho do consultório, né? Depois você não sabe se o paciente conseguiu fazer os exames, se ele voltou, se ele não voltou, se ele gostou, se ele vai indicar e se ele vai ver sua marca num evento da Fila, por exemplo, que a gente patrocinou agora no final de semana, ou da Parina Pumer, que a gente patrocinou agora no domingo, que é uma baita blogueira e influencer de corrida. Então esse tipo de coisa acho que é importante, assim, né? Pra todo mundo passar e começar... começa tudo na parte de ideias, né? Você começar a imaginar, começar a entender e começar a se projetar em algumas lacunas, assim. Só, cara, um negócio interessante é que justamente por a gente ter essa formação que tu falou do apertador de parafuso, de aprender a apertar aquele parafuso especificamente, a gente acha que aquele parafuso é o único problema que existe. Exato. E a gente esquece que existe todo esse contexto. E assim, em é volta. importante você saber apertar bem o parafuso, porque tem Sim. gente que nem sabe fazer direito, entendeu? E tem gente que só sabe fazer isso. E tem gente que não só sabe vê fazer isso. o resto, né? Só que tem Mas que ter um olhar aberto, assim, né? Para que você perceba os problemas fora do problema do teu parafuso específico, tem que sair da caixa, tem que fazer esse exercício de, pera, eu vou sair desse contexto, dar um zoom out aqui e entender o que mais eu posso acrescentar. A área da saúde ela é muito setorizada, né? Então, assim, até aqui vai a atuação do médico do esporte. Daqui para frente é o ortopedista. Aí tem um outro quadrado do fisioterapeuta, um outro quadrado do nutricionista, tem um quadrado do educador físico. Eu acho que a gente tem que ter algumas competências e tem certas condições que são exclusivas nossas mesmo, mas essa falta de troca é muito ruim, né? Tem uma história que é bem, bem interessante, que está nos livros daquele cara do Mais Rápido e Melhor. Charles Duhigg. Charles Duhigg. Do hábito. Que ele fala sobre o incêndio que aconteceu numa estação de Londres. É um dos incêndios que mais matou gente na história, assim. Foi na década de 70 ou 80. Já ouviu falar já desse incêndio? Já. Não, numa das principais extrações lá de metrô de Londres. Lá tinha uma cultura muito setorizada. Cada um tinha essa função e era bem definida. E ninguém conversava com ninguém. E era isso. E aí um dia... Acho que alguém jogou uma bituca de cigarro na terceiro subsolo lá da estação. Aí alguém sentiu o cheiro e avisou um segurança. Aí o segurança, não é problema meu. Fala lá com o pessoal da cabine. Aí o pessoal da cabine, não vamos sair daqui que a gente tem que cobrar. E aí nisso, tipo, cara, um ficou empurrando pro outro, não tinha um fluxo bem estabelecido ali de... Alguém vai resolver. Exato, alguém vai resolver. E aí eles foram estudar... A cultura deles era muito assim, se você saísse do seu escopo, você era escorraçado. Você levava porrada, entendeu? Tipo, era um feedback negativo, né? Toda vez que você saía, tipo, tem um problema aqui que eu tô vendo, vocês têm que resolver. Cara, cala a boca. Isso aqui não é seu problema. Fica no seu quadrado, entendeu? E eu acho que a área da saúde é muito assim. E aí, resumindo, esse aí foi o maior incêndio da história, acho que da Europa. Foi na década de 80, acho. Morreu muita gente porque, cara, ninguém fez nada. E, tipo, teve aviso, assim. Tinha como ter ligado pra alguém, chamado o corpo de bombeiros. Esse é o tipo de situação que é segurança. Então, qualquer um deveria ter autonomia pra agir, tomar a decisão. Todo mundo tem que ter autonomia. Todo mundo tem que ter autonomia. Então, é uma coisa que eu coloco muito hoje na cultura da Olimpo, que é, né, o consultório que a gente fez, né, junto com a Taline, que acho que já vem aqui também. Já veio. Todo mundo é agente de saúde, até as secretárias, entendeu? Então, se você vê que... Eu falo para elas, se vocês verem que um paciente chega aqui de muleta, ele teve uma lesão de LCA, e era um cara que semana passada estava correndo, estava praticando seu esporte, você tem que se solidarizar e tem que trocar uma ideia com ele, né? Tipo, você não precisa ficar restrito a gente. Você tem que falar, poxa, cara, que coisa chata, que... É ruim, já me machuquei também. Mostrar alguma empatia. Pessoalidade. Assim, pessoalidade e saber resolver os problemas com autonomia. Então, acho que na área da saúde, a galera, pela cultura que se cria desde a época de residência, de internato, e até por uma questão de... um pouco tóxica que eu vejo assim também, né? Que aí o chefe, você viu o cara, às vezes, sendo super escroto com o pessoal da enfermagem, com o pessoal da física, com outras profissões. A galera não conversa entre si, fica muito setorizada. E isso, cara, é péssimo, assim, né? É péssimo, porque você não empodera ninguém fica de verdade, assim, engajado e com vontade de resolver os problemas.
Aí o cliente, ele nunca tem um problema assim que tá numa caixinha só, você entendeu? O problema do cliente, ele sempre vai estar pulverizado um pouco em cada uma das caixinhas dentro da zona de competência de cada um dos profissionais que estão envolvidos. Então, se a gente não souber olhar e o físio souber indicar o médico e souber trocar ideia com o paciente, mostrar importância, igual aconteceu hoje, né, que eu estava contando para vocês, um paciente que veio de Nova York, fez a avaliação biomecânica, e aí a físio falou, não, pô, eu acho que, eu não sei qual que é o caso, mas ela falou, eu acho que você precisa de um médico do esporte. E aí ele vai passar agora, com a Taline. Então, se a gente tivesse uma cultura de, não, tem que passar todo mundo no médico primeiro, porque tem algumas clínicas que pensam assim, né? Sempre tem que passar no médico, depois vai pro... É muito médico-cêntrico a parada, né? A gente ia deixar de aproveitar muita oportunidade, assim, porque, galera, tem muita gente muito boa de outros setores, até melhores que os médicos, assim. Sim. E você não deixar essa galera brilhar, crescer, ter autonomia, ter vontade, ter engajamento, cara, é um puta erro, né? Um baita erro. Na área da saúde, a gente tem alguns panoramas diferentes, né? Dentro do hospital, a figura do médico ela é central, né? Tudo tem que passar pela ordem do médico. E isso acaba setorizando porque separa, né? O médico fica como o deus do local, do ambiente, e os outros profissionais fazem só parte ali de coadjuvante, né? E isso afasta o profissional médico e até mesmo criou-se uma cultura com relação a isso, né? Já no consultório eu vejo algo diferente, porque existe também pessoas que colocam como centro do consultório o médico em si, só o atendimento que é importante. Eu acho que o seu modelo de negócio e a sua gestão, tanto gestão do paciente como gestão empresarial, é colocar todas as outras pessoas envolvidas no modelo de negócio. Sim. Então, a partir do momento que a pessoa pisa dentro do seu consultório, a secretária sabe como abordar esse paciente, como acolher esse paciente e fazer com que se torne uma experiência ali dentro, né? E igualmente relevantes também, né? Porque igualmente relevante. É igualmente relevante ao nosso, cara. Tem que falar que é mais relevante. Cara, meu pai fala um negócio que sempre me marca, que se a gente está em algum lugar que não é bom, a gente vai, por exemplo, em um restaurante, quando era pequeno, em um parque de diversão, e não era legal, a gente ficava emburrado porque não era o que a gente planejava, ele sempre falava, cara, te diverte porque o preço é o mesmo. Com diversão ou sem diversão, tu vai pagar a mesma coisa. Eu fiquei pensando nisso aqui, que a gente não pensa isso às vezes como setor da saúde. Tipo, pô, o paciente já tá lá. A gente pode se divertir, fazer ele se divertir também, tendo uma interação viva, sendo um ambiente vivo, onde as pessoas trocam e tem essa dinâmica e realmente todo mundo tá ali sem ser mecânico, ou a gente pode ser só mecânico por causa desse estigma que se tem de saúde, que é um negócio que a gente não pode... que aquele sacerdócio, aquela autoridade, aquela coisa, e não uma dinâmica de troca. Porque, pô, quando a gente pensa como um serviço, é uma troca. E na Olimpo eu sinto que tem muito isso forte de que todo mundo, todos os profissionais, eles estão juntos pensando em realmente que a pessoa se divirta ali, né? Que a pessoa, o cliente que está ali, o paciente ali esteja bem, esteja feliz e não só sofrendo. Então eu acho isso muito legal. Tem que ter esse elemento de conexão com o paciente, de deixar ele falar sobre a vida dele. Acho que os primeiros 5 minutos da consulta nunca é sobre o que trouxe o cara até lá, né? É sempre sobre, tipo, quem é a pessoa, o que ela faz, quais são os pontos em comum que a gente tem. Contar uma piada ruim, esse cara dá risada. O Rubão é uma coisa, gosta cara. Disso. Eu gosto de piada ruim. Eu também curto piada ruim. Cara, uma coisa, assim, pensando assim, muita gente fala em MBA de gestão, MBA de empreendedorismo. Tu acha que na tua vida e de forma geral, tu acha que o que teria sido mais importante tu ter feito um MBA em empreendedorismo ou a experiência de empreender na pele, tu acha que ela te ensinou muito mais e te fez buscar mais soluções? Eu acho que MBA é bom para quem já tem experiência de mercado já, assim. Para quem já... Eu penso em fazer, mas mais para frente, assim. Mas eu vejo muita gente, por exemplo, eu fiz algumas formações de G4. Aí tem muito médico que vai lá, coloca um blazerzinho e tal, o cara quer se sentir empresário, né? Então foi por um blazer. e às vezes fica boiando lá, o cara, tipo... às vezes a linguagem técnica, né? Que é quase como se fosse um outro idioma. Imagina que é tipo... A gente, quando vai explicar alguma questão médica para o paciente, a gente não pode falar síndrome de estresse tibial pós-medial.
Porque o paciente não vai entender, porra, ele fala, quê? Então, é isso. O empreendedorismo, ele tem uma linguagem própria e dependendo das rodas que você senta, essa linguagem vai ficando mais hard, né? E no final das contas, são coisas simples de entender, não é algo super difícil para quem é médico, mas o cara não vai voltar um passo atrás se ele está numa mesa de um monte de empresário. Então, uma coisa que eu percebo é que às vezes o médico ele gasta muito em grana mesmo, assim, com formações muito tradicionais, e às vezes ele não está no timing ainda, né? Por isso que surgiu um pouco do MCP, né? Que a gente construiu juntos, inclusive, para descomplicar um pouco da linguagem do empreendedorismo e explicar que é basicamente, cara, resolver problemas de maneira simples, descomplicada e facilitar a jornada do paciente. Eu acho que dentro da área da saúde, o objetivo principal é esse. É você olhar toda a cadeia produtiva da saúde e ver, cara, quais são os pontos que são burros aqui, né? Por que precisa ter tantas etapas numa coisa que... É o que aconteceu, por exemplo, com um banco. Banco era uma coisa estúpida. Sim, e ninguém questionava, entendeu? Você ia lá, tinha que passar no detector de metal, não sei o quê. Filas ia e filas. pegar senha, fila, cobrava taxa. Cara, hoje é muito simples. Hoje é tipo um negócio descomplicado. A área da saúde ela tem uma questão de... Essa revolução não foi tão rápida, ela está acontecendo porque tem a regulamentação que é óbvia que tem que existir, que é do CRM, dos órgãos competentes, porque a gente não resolve um problema simplesmente burocrático, né? Igual a gente resolve no banco. É um problema que envolve ética, envolve vidas, envolve pessoas. Mas tem muita coisa que realmente é estúpida, assim, na área da saúde, que você para pra ver e você fala, cara, não faz sentido isso. Tipo, o cara ter que passar num ortopedista de convênio, demorar 10, 15 dias para agendar. Aí o cara vai e pede um exame, demora mais 10, 15 dias. Aí volta, pede física, mais 10, 15 dias. Isso aí eu tô sendo, assim, bastante otimista ainda nessas projeções de tempo. Às vezes o cara, para começar a iniciar um tratamento, o cara que é tratamador, que ele vai nas vias tradicionais, ele demora 40, 50 dias. Isso daí ele já desistiu já do esporte. E fora que ele não vai ter uma orientação sobre como ele conduzir a carga de treino dele durante esse tempo que ele está em tratamento ou que ele está esperando um exame. Então, é muito ruim a experiência, assim. E não quer dizer que o cara é ruim ou que as pessoas individualmente na entrega elas são ruins. Porque o laboratório pode ser bom, o médico pode ser bom, o cara que faz ultrassom, ressonância pode ser bom. E geralmente porque o Brasil tem uma mão de obra médica, especialmente em São Paulo, muito qualificada. Só que a jornada é ruim, não adianta nada, cara, entendeu? Você ter vários players bons que não fazem a música tocar e soar de maneira harmoniosa, né? Cada um apertando seu parafuso sem pensar na jornada toda, né? Exatamente, cara, exatamente. E aí a gente pensa muito nisso. Então, para que eu vou fazer o MBA para aprender isso? Faz na prática, entendeu? Vai olhando e tentando propor soluções que façam sentido. Então, muito do que a gente fez na Olimpo é desfragmentar essa jornada que é muito fragmentada e trazer um ponto de segurança para o cara e ele entender que, mesmo que a gente não consiga resolver in-house a solução dele, a gente vai pegar na mão dele e já apresentar um player que consegue ou já conectar com alguém que faça. Então, às vezes, o cara precisa de raio-x, assim. Às vezes eu deixo o pedido, o cara chega no começo da consulta com uma suspeita de fratura, que às vezes acontece. No PS ele prefere ir lá. Eu deixo o pedido, falo, vai no doutor consulta aqui embaixo, é 40 pila, o raio-x. É, tipo, literalmente na esquina, na Avenida Jandira ali. Aí ele vai, faz, volta e, cara, e o doutor consulta é super rápido também pra entregar o exame. E eu não tenho nenhum convênio com os caras, tipo... Eu falo, vai lá que vocês vão fazer. É facilidade, os caras vendem facilidade. Porque os caras são grandes também, entendeu? Os caras têm capilaridade, eles resolvem rápido. E é isso. E pra mim é muito bom também, porque eu consigo resolver a vida do paciente em 1 hora. Em 1 hora ele vai e volta, 1h30, vai que seja. Boa. Esse raciocínio para mim seu de encontrar falhas no mercado e através disso buscar soluções. E talvez no momento de escolher a sua clínica, você tenha olhado ao redor o que tinha, as facilidades de, por exemplo, ter o doutor consulta e facilitar um raio-x. Então, eu nem tinha olhado isso, não é? Surgiu, entendeu? Surgiu. É que você estava interessado no problema. Eu estava interessado no problema, mas eu nunca tinha pensado assim, vou ficar aqui porque aqui tem um doutor consulta. Não... Foi tipo assim, um dia apareceu um paciente com uma suspeita de fratura, eu falei, cara, posso resolver rápido o problema do cara, né? E aí eu lembro que eu liguei no doutor consulta, perguntei se eles faziam o exame na hora, se eu pedisse o exame, falei que era médico. Não, claro, doutor, pode mandar, a gente faz agora aqui na hora. Cara, esse é o aí ponto. Ele foi e fez, cara. Tu ter ligado, tu buscou, lançou no Google, tu buscou, no fim tu viu qual era o problema ali e tu já traçou a solução.
E às vezes a gente fica muito, não, pô, eu vou ficar no meu quadradinho, que agendar isso não é comigo. E isso é uma outra coisa, porque o médico ele não faz isso, né? Ele é muito mimado, cara. A galera da medicina é muito mimada. Ah, não, isso aqui é telefonista que faz lá no hospital. Vou pedir cala a boca, velho, cala a boca. Você tem que resolver a parada, velho. Você tava zoando Elon Musk, mas agora eu vou citar uma parte do livro dele, assim. Tem uma hora que ele vendeu ao PayPal, aí ele não tinha o que fazer, ele resolveu empreender com a SpaceX e com a Tesla ao mesmo tempo, né? Aí essa questão aí da SpaceX, eles compraram uma base abandonada de foguete de uma empresa que faliu em 2002 lá no interior do Texas, uma cidadezinha que eu esqueci o nome. E aí ele contratou uns engenheiros e tal, uns cara foda assim, aeroespacial, e aí eles ficavam fazendo teste lá, né? Teste e construindo as máquinas deles lá. E aí a base dele era em Los Angeles. Aí numa dessas, era Natal, o engenheiro testou, fez um teste lá, era um pouquinho antes do Natal, assim, véspera de, tipo, dia 23, 24. Fez um teste no motor, que era o segundo módulo lá do motor de combustão, motor de foguete. E aí o tanque de gasolina, querosene, sei lá, que eles usam lá, rachou nesse teste. E é uma merda, né? Porque os caras investem uma grana, né? E, porra, não tem como você reutilizar uma parada dessa. E que é feito uma vez só e acabou. Aí ele ligou pro Elon Musk pra falar tal. Ele falou, puta, o cara vai ficar puto, mas tem que falar, né? Não tem jeito. Fala com o homem aqui. Aí ele falou, coloca epóxi. Coloca o epóxi essa porra e testa de novo. Ele falou, tá louco? Vou fazer isso aí não, velho. Vou fazer isso aí não, velho. Não, vai dar ruim. Aí ele, não, coloca. Aí, cara, beleza. Aí ele ligou depois, não vou colocar não. Aí ele, beleza. Aí do nada, 3 horas depois ele apareceu lá. Pegou o voo de Los Angeles, cara, véspera de Natal. Aí ele chegou, não falou nada pra ninguém. Pegou o epóxi, entrou lá debaixo do negócio, colou, ficou lá a noite inteira lá tentando arrumar aquela porra. Não deu certo, evidentemente. Aí ele falou, é verdade, não deu certo. Vou embora. Caraca, então. mas perdeu o Natal, velho. Cara, mas mostra uma atitude. Atitude, cara, ação, entendeu? E o cara podia falar, cara, tipo, pô, já empreendi pra caralho, já tô em outro nível. E a galera não quer, tipo, varrer o chão, às vezes, trocar uma lâmpada, fazer as coisas básicas, assim, bem feitas. E eu sou muito assim, cara, tudo que a gente faz, você pode incrementar, trazer soluções, tipo, você pode ter Red Bull no seu consultório, você pode ter, tipo, uma parceria muito foda, você pode ter tecnologia, você pode ter um Kaiser, que é aquela inercial super fodida. Pneumático. Cara, você pode ter um monte de coisa, mas se você não fizer o básico bem feito, irmão, não adianta de nada. E no Brasil, empreender não é sobre tecnologia, é sobre fazer o básico bem feito. É impressionante quanto que a gente vê em todas as áreas, o cara que faz o básico bem feito prospera. Cara, e que começa também com um elemento de conexão. Tipo assim, o que adianta eu ter toda a tecnologia do mundo se quando tu tá ali, tu sente que aquilo lá não é para tratar o teu problema, mas é pelo meu ego de ser o cara que tem tudo isso, saca? Às vezes a gente não precisa de uma estrutura ultra complexa. O cara não tá interessado em resolver o problema do cara, né? Às vezes o cara tá mais interessado em postar foto no Instagram. Exato. Tem isso. Hoje em dia tem isso. Então, se teu foco for em conectar com a pessoa e resolver o problema dela... É igual aquela blogueira que tava na quebrada dando presente pras crianças e tal, aí a criança foi pegar, não, calma aí, deixa eu filmar. Você viu isso aí? Não vi. Tira a mão, tira a mão. O cara filmando ela. Isso daí parece vídeo do Porta dos Fundos, né? Mas é real, velho. É real. Tipo, a mulher meio malévola, assim. É malévola. Mas é isso. A galera às vezes tem medo de empreender porque acha que é tipo, puta, tem que ter uma puta formação em gestão, tenho que não sei. Cara, você tem que ter vontade, você tem que arregaçar as manguinhas e trabalhar pesado, assim. Tem que querer trabalhar. Só que inteligente. Não adianta também só trabalhar pesado, porque a gente trabalha pesada de maneira burra. E aí quando a gente fala burro, não é momento Pablo Marçal, né? Não é que você é limitado. É que você às vezes é ignorante em certas questões. Eu era ignorante em muitas questões que eu aprendi e fui atrás. E aí eu parei de ser burro. Agora, se você sabe, se você tem consciência de como resolver problemas e não resolve, aí você é vagabundo. Aí é um outro problema. Que muitos médicos são também. Tem que falar que não, mentira. Tem muito médico que é vagabundo, o cara não quer fazer.
O cara não quer. E às vezes... Acha que não é tarefa dele. Ele só quer apertar o parafuso dele, é isso. E às vezes até essa coisa a gente achar que é nobre demais para fazer alguma tarefa mais assim, operacional de fato. Porque qual que é o problema do médico que empreende, assim, no final das contas? Ele já nasce dentro da cadeia produtiva. Só que ele nasce resolvendo uma etapa que é 20% de tudo que precisa ser resolvido. Talvez seja a etapa mais importante, pode até ser. Mas o fato é 20, 30% no máximo. Porque tem os outros 10, 15, 20% que vem antes, que é como chegar até lá, que aí entra a secretária, entra maneiras de agendamento, entra maneiras de ser achado, de ser encontrado, consideração, o que esse cara vai enxergar quando ele entrar no seu site, na sua landing page, quando ele receber recomendações de outras pessoas. E aí tem os 50%, 40% depois, que é, beleza, o cara chegou com um problema, saiu com 4, você deu 2, 3 exames para ele fazer e 2, 3 tipos de terapia para ele fazer, e aí ainda vai ter que voltar no retorno para ver como que evoluiu. Então, o cara, por algum motivo, ele acha que ele estudou e ele merece ganhar bem só para apertar o parafuso que ensinaram ele na faculdade. E isso é importante? Mas não, o cara que realmente quer empreender, ele precisa entender que ele é responsável por todas essas etapas. E ele precisa olhar para isso, às vezes ele precisa dar um zoom out, sair da cadeira dele de médico e olhar como gestor. Só que isso é ruim porque você para pensar, um engenheiro, em geral, ele não está na cadeia produtiva, né? Ele empreende no mercado financeiro. Ele não é o cara que está na empresa investida. Ele está investindo numa empresa, está captando dinheiro com o cliente, não sei o quê. Então ele está fora. Um administrador é a mesma coisa. Um cara que tem uma fábrica, um cara do agro, ele não é o peão que vai lá e colhe. Às vezes ele pode até fazer isso por um período muito curto, mas ele tem toda a visão e ele entende que a importância maior dele é gerenciar a parada e não ele ser muito bom em fazer aquilo que é a atividade principal dele. E o médico, às vezes, ele tem muita dificuldade em enxergar isso, porque a mão de obra é muito qualificada e, naturalmente, paga acima da média do mercado de pessoas que apertam parafusos. Mas é um apertador de parafuso, o cara tem que entender isso. Ele aperta um parafuso mais caro, de titânio, talvez. Mas se o cara quer empreender de fato, ele tem que sair dessa zona de conforto dele, olhar para todas as outras touch points, que a gente fala, né, que são pontos de contato que o paciente dele tem na jornada, e aprimorar, porque senão ele fica para trás e fica desconexo. É igual um restaurante. O restaurante é uma outra coisa também. A maior parte da galera que empreende com restaurantes não necessariamente são chefes. A maior parte não é. Porque o cara não está lá dentro, na cadeia produtiva. Ele está olhando de fora. E ele consegue enxergar como que vai trazer fluidez nessa jornada e melhorar a experiência do usuário. Um ou outro chefe às vezes consegue subir e sair, consegue, mas não é a maioria. Só que o chefe, por mais bom que seja, se o garçom for uma bosta, o cara não vai voltar, entendeu? Você deve ter ido no restaurante que a galera te indicou, que o atendimento foi ruim e você não volta. Por mais que o prato seja bom. Então, um prato de comida bem feito sozinho não salva, às vezes, uma experiência ruim. Não salva. E se salvar, vai ser tipo uma coisa porque você tem alguma conexão com aquele cara. Tipo, cara é meu amigo, sei lá, um cara que já conhece há muito tempo. Você dá uma relevada, assim, numa experiência ruim. Vem por indicação. Se você não conhece, você vai, beleza, foi boa a comida, mas... Não volto mais. Não volto mais. E acontece, é muito comum. E aí pensa isso na medicina. O paciente não tangibiliza essa capacidade técnica. Não vai olhar e falar assim, o cara usou score de Framingham, o cara pica. Ele nem sabe o que é isso. Ele não sabe. O cara não tem noção. Então, é muito mais importante todos os outros elementos. Claro, o cara vai tangibilizar um pouco, assim, pelo resultado final. Se não tiver resultado também, mas é igual um carro sem roda, entendeu? Você tem que ter no mínimo uma roda pra você vender um carro. Na medicina hoje é assim, cara. Se ser bom, é você ter 4 rodas. Falando em carro, o Silvio, né? Silvio Povo, cardiologista que trabalha conosco. Silvito, que vai vir aqui também pro podcast. Ele me falou ontem, cara, eu vou ver aí. Vocês pagaram o cachê dele, cara? Cara, o cachê dele, alto. Tá cobrando em dólar, tá tipo tudo. E aí, cara, ele falou assim, eu tenho um problema aí no carro pra resolver, e eu vou levar na concessionária, não sei o que o carro, quando eu acelero, tava dando um sopro. Eu falei, graças a Deus tu é cardiologista, velho. Porque eu não ia escutar. Eu não ia escutar isso aí. Mas dentro da medicina esportiva, eu comentei até sobre a gestão.
eu enxergo muito o médico do esporte gerindo o próprio consultório, porque a nossa realidade dentro da medicina esportiva é consultório. A gente não tem parte cirúrgica. Até tem procedimentos associados, mas será dentro do consultório sua realidade, né? Sim. Então, eu acredito que, diante dessa dificuldade de chegar lá no consultório, enfrentar o problema de, se eu não criar uma experiência para esse paciente, principalmente porque o médico do esporte, ele quer que o paciente tenha um acompanhamento longitudinal. Porque o cara já tem saúde, ele quer mais saúde. Sim. Ele não tem, talvez tenha uma lesão, algo do tipo, mas não vai ser aquilo que vai deixar ele junto com a clínica e com o médico, né? Então, a nossa forma de trazer, de começar a enxergar esse pensamento que você trouxe pra gente, é pegar esse paciente, fazer com que ele tenha a melhor experiência possível, para que ele fale assim, daqui 2 meses eu tenho que voltar para checar se eu evoluí, se eu melhorei, e agora eu vou voltar. Porque senão, muitas vezes, em muitos consultórios, eu vejo outros médicos do esporte reclamando que tem dificuldade de fidelizar o paciente, né? Porque o cara vem, você passa 1 milhão de coisas para ele seguir, e ele, às vezes, faz uma ou outra e fala, não vou voltar lá, não. Isso é um problema no médico do esporte, né? Para quem tá ouvindo aí, eu passei por isso, né? No começo a gente faz tipo uma anamnese de 1h30. E aí tipo, você quer resolver tudo a vida. Você quer resolver a lesão no cara, você quer resolver a parte de macronutrientes, você quer resolver a questão da amenorreia da mulher, você quer resolver... Cara, você não vai resolver tudo. E assim, e quanto mais você colocar questões ali de saúde pro cara, pior vai ser. Porque o cara, ele vai ter uma questão de confusão, porque pensa assim, o cara que paga a consulta geralmente é um cara ocupado, um cara que trabalha, que tem uma capacidade laboral forte, que frequentemente tem família, então você tem que simplificar as coisas, e você querer resolver tudo numa consulta só, além de às vezes ser um pouco de pretensão nossa, acaba que o paciente, ele chega e aí ele vai sentir, sabe aquela coisa de resumo da parada, né? O que essa pessoa resolver para mim e se valeu ou não a pena ter pago. Então eu foquei muito na questão de lesão, porque eu percebi que era a zona de competência que eu mais me sentia confortável, que eu mais gostava, que os pacientes me davam melhores feedbacks. E eu parei de abordar a parte de nutrologia. Quer dizer que isso não é importante para o paciente? Não, é importante pra caramba, só que eu fragmentei isso, ou tipo, fragmentei não, porque não é fragmentado, é fluido. Eu setorizei isso dentro da Olimpo, com a nutrologia, às vezes até a própria Taline atende os mesmos pacientes que eu, porque ela aborda uma outra, sob uma outra ótica, os pacientes gostam disso, entendeu? E aí cada um tem tempo para abordar aquilo que está proposto abordar com profundidade, com clareza, com facilidade. Então, às vezes você fica naquela de... igual restaurante que vende comida japonesa e tem churrasco também, tem rodízio de churrasco, árabe, tudo junto. Cara, esse restaurante aí, ele pode ser bom? Até pode, não tô falando que a comida não vai ser boa. Mas esse restaurante ele vai ter dificuldade para crescer, porque ele não tem um brand, um carimbão que a galera consegue identificar nele. Ele é um tudão. É um genéricozão, assim. Talvez não tenha um diferencial, né? A galera não consegue eu não vou lá pra comer carne. E o médico do esporte sofre com isso, entendeu? Sim, e eu acho a maior dificuldade... É sushi man, que é churrasqueiro, que faz tudo, assim. Exato. E aí, e aí eu não vou falar assim que ele faz tudo e não faz nada bem feito. Às vezes ele faz, tecnicamente ele é bom. Só que ele não consegue construir dentro das pessoas esse depósito de imaginário popular de o Dr. Rubem é bom em lesão. E aí, pouco importa se eu sou médico de esporte. Inclusive, essa galera acha que eu sou ortopedista, acha que eu sou fisioterapeuta, sei lá. Só que a galera sabe que eu resolvo bem o problema. A galera que a gente trabalhava no próprio MCP, a galera às vezes se surpreendia. Caraca, Rubem, tu é médico do esporte, porque tu tava sempre falando em lesões, etc, né? Mas pouco importa isso pro paciente. O que importa é resolver o problema. Pra gente importa. Importa resolver o problema e você conseguir transmitir essa percepção de que, cara, você é muito bom em resolver esse tipo de problema. Na medicina esportiva a gente fala muito em intersecção com outras áreas, porque a gente tem conhecimento. A gente tem conhecimento sobre endócrino, sobre nutrologia, sobre lesões na ortopedia, pediatria, geriatria, enfim. Tudo isso que a gente sempre conversa. Porém, no entanto, o paciente em si, dentro de um consultório, ele precisa ter um nicho específico. Senão ele não procura o especialista. E eu vejo isso como uma dificuldade dentro da medicina esportiva, porque não criamos ainda uma subespecialidade dentro da medicina do exercício do esporte. Então,
para mim, acredito que no futuro vai ser o médico do esporte especialista em pediatria esportiva. Sim. E tem alguns profissionais no mercado que se direcionaram, né? A gente trouxe a Gisele, a Gi, que é pediatra. Né? Então, tem algumas pessoas que se tornam referência pra gente. Na prática, as pessoas já estão fazendo isso. Tipo, o Rubão trata lesões. O Puccinelli, que também já teve aqui, ele é o cara do triatlo da performance. A Thaline vai para uma linha mais wellness. A gente também tá mais para um lado de performance e lesão. Então, cada pessoa as pessoas vão naturalmente tomando o seu caminho, e eu noto, conversando com os residentes, o pessoal da residência tem uma preocupação muito grande em saber de tudo. Tipo, o pessoal preocupado com prescrever dieta. Direto alguém da residência me pergunta, cara, os teus pacientes que tu atende, paciente particular, tu passa dieta para eles? Não, cara. Tipo, tem um profissional que faz isso, que é muito mais qualificado que eu, que é o nutricionista, que sabe fazer isso. Não tem por que eu entrar no mérito dele. Mas é que na residência a gente aprende a calcular ali, porque a gente tenta dar todas as soluções. Não, só que a gente mais se embanana, às vezes é importante você entrar ali, fazer um bom recordatário alimentar do cara, mas... Pra saber direcionar, às vezes, de cara, peraí, no teu caso isso daqui tá bem bagunçado. É pra fazer diagnóstico, assim, né? Exato, isso que eu ia falar. Talvez a fratura de estresse tenha um raciocínio lógico em cima do REDS. Sim. Então, a gente precisa fazer um recordatório pra entender. Sim, é importante. E durante a formação na residência, eu acho super importante que saiba de tudo. Quando eu vejo algum residente sendo preceptor, vejo algum residente se nichando demais pra uma área específica, eu falo que tá errado. É cedo. É muito cedo. Talvez depois você se identificar com uma especialidade seja interessante para você criar o seu público. Mas não acho que seja o momento, é um momento de formação. Até para se encontrar. Eu já até falei em outras vezes aqui que eu odiava ortopedia, odiava lesão. E eu fui ver dentro da residência que era uma área que eu gostava. Então você acaba se descobrindo, deixando aberto para esse aprendizado. Eu acho muito legal a ideia de ser um generalista especialista, assim, tipo, tu é especialista em um negócio, só que tu tem a capacidade de, tipo, sair da tua bolha e tu tem a capacidade de ser um generalista, e aí eu falo até fora de medicina esportiva, de entender de medicina, de entender de vida, de entender do contexto da vida da pessoa, porque aí tu passa a ser uma figura que vai orientar a pessoa quanto à saúde dela. Tipo, tem paciente que me pergunta sobre outras coisas, se eu tenho algum profissional para indicar. E aí eu encaminhar ele para uma outra pessoa, eu não perco um paciente por isso. Eu tô agregando pro cara, porque ele confiou em mim para dizer quem é bom para resolver o problema dele. E se o problema dele for resolvido através dessa outra pessoa, ele vai lembrar que eu fiz essa indicação, então eu participei de certa forma. E às vezes a gente quer pegar tudo pra gente ao invés de fazer esse trabalho de, tipo, abrir, compartilhar e agregar. Justamente por eu entender que dentro da medicina não é uma classe muito unida, né? Você quer fazer o seu, quer que o seu dê certo, e muitas vezes você fala assim, não vou encaminhar não. A não ser que seja seu amigo. Você fala assim, vou encaminhar pro meu amigo, que ele me pediu, alguma coisa assim. Mas normalmente não tem esse raciocínio de, vou encaminhar pra ele, mas ele não vai roubar o paciente de mim. Vai ter uma troca em si. Existe esse viés do especialista, né? Você precisa de um advogado. E, sei lá, você vai processar a empresa que você trabalhava. Você vai querer um advogado trabalhista. Se você for separar essa mulher, você vai querer um advogado de causas familiares. E aí, pouco importa se o cara é bom nas outras áreas, entendeu? A gente pensa assim. Só que quando é com a gente não consegue perceber esse mecanismo, né, de tomada de decisão, né, o processo de tomada de decisão, que é bem importante. E aí eu percebo isso, que quanto mais é o nicho, mais fácil fica esse processo de tomada de decisão por parte do paciente. E não quer dizer que eu vou deixar de resolver as outras coisas, e eu posso até continuar atendendo as outras coisas se eu quiser. É que hoje eu já meio que fechei para as outras coisas, porque a gente construiu uma estrutura que tem outros profissionais para absorver essa solução, mas até pouco tempo atrás eu ainda atendia as outras coisas também. Mas você se colocar como um resolvedor de problemas X ou Y dentro da medicina esportiva é muito importante. Porque você vai construindo também uma questão de senso de comunidade, você vai criando protocolos, o produto que você cria, né, que são protocolos, jornadas personalizadas, scripts, materiais, ferramentas para conduzir esse paciente, eles ficam mais fácil de você construir do que você construir um para cada um, assim, individualizado. Então é algo que fica um pouquinho mais escalável. Então só tem coisas boas a se usufruir a partir do momento que a gente consegue identificar isso
e que isso é uma característica do mercado e que a gente consome assim também. Então, quando você vai precisar de uma, sei lá, você vai precisar de uma solução de uma empresa de marcenaria para fazer o seu escritório. Vai ser diferente, provavelmente, de uma empresa de marcenaria para fazer sua casa. Porque você vai querer os caras que estão mais especialistas. O cara que tem um portfólio de serviços, que você vai olhar o portfólio deles. Cara, vários escritórios foda. Agora você mandar um portfólio de uma quarto de neném, de uma, sei lá, de um estúdio de podcast, de um shopping. Muito amplo, É né? muito amplo, entendeu? É. Então você tende a confiar menos nesse cara. Por mais que esse cara seja o cara que você deveria comprar, assim, entendeu? Que seria o melhor custo-benefício ali no final das contas. Então a gente percebe que existem vieses, né? Na hora da gente tomar a decisão de compra e que existem padrões e perfis de consumo e muitas vezes, especialmente em mercados mais avançados, né? No sentido de metrópoles, igual a gente está em São Paulo, capitais do Brasil, esse perfil é muito presente. Talvez menos em cidades mais interioranas, assim, e de O pessoal porte vem menor. para cá para buscar, às vezes, o especialista do especialista. Exato, né? exato. Ô, Rubão, e uma coisa interessante, assim, o médico, ele tá muito pulverizado, né? A gente vê isso com frequência, que o cara, ele quer que o consultório dele cresça, mas ele também tá dividido entre outros 3 ou 4 vínculos, no fim ele nem tem tempo para dedicar para esse consultório. Para ti, assim, como é que foi o momento que teu consultório deixou de ser um side hustle, assim, um negócio meio que não botava 100% da tua atenção para virar algo all-in, assim? Porque eu sei que teve um momento que tu tava com vários vínculos e aconteceram coisas que tu abandonou alguns vínculos e focou mais no consultório, assim. Quanto tu acha que isso contribui pro crescimento e pra tua necessidade de buscar novas soluções? E eu acho que isso é uma das melhores coisas, né? O upside de ser médico, é você poder construir o seu consultório com um grande colchão de segurança, que você pode ter outros jobs, outros trabalhos paralelos que vão sustentar o período que seu consultório ainda vai passar por essa fase de se pagar, né? Que é atingir o break-even e depois você atingir o ROI, de fato, né? O break-even é quando você atinge a capacidade do ponto de vista operacional, de pagar toda a estrutura que existe para suportar o seu atendimento. E o ROI, o retorno sobre o investimento, é quando você, além de atingir esse equilíbrio operacional e você começar a lucrar de fato, você consegue resgatar o investimento que você fez no início. Porque geralmente existe um investimento, especialmente quando você já tem um consultório que você investe em uma sala própria, em itens físicos, em aparelhos, em reforma. Que foi o que a gente fez no começo lá em 2020. Então, a vantagem de ser médico é que você não precisa parar todo o resto da sua vida e você não precisa secar a sua fonte de ganhos que você já tem para poder começar a fazer uma transição e poder se tornar um empreendedor e se tornar um bom médico de consultório particular. Você pode fazer isso de maneira paralela. Isso é bom e isso é ruim em alguns aspectos, porque é bom porque te dá uma certa segurança e se der errado, você volta para trás e tá tudo bem. Você não vai passar fome, pelo menos não vejo isso acontecendo pro médico nos próximos 20 anos no Brasil. Não vai ficar desempregado, sempre vai ter algo para você fazer, mesmo que seja, em última hipótese, fora da sua área, assim, plantão, coisas mais básicas assim. Mas também pode ser ruim no sentido de que às vezes o cara já tá ganhando, sei lá, 25, 30 pau em outros vínculos e ele não quer dar o passo para trás para dar o gás e a energia, né? Que é o que você falou, para o negócio crescer. E aí eu acho que ele tem que ter essa visibilidade que ele vai ter que dar esse passo para trás em algum momento, ou alguém vai dar por ele, né? Que foi o que aconteceu comigo quando eu fui embora de São Paulo. Eu não pretendia sair, talvez naquele momento não, talvez num futuro de 1 ou 2 anos, no horizonte de 1 ou 2 anos, a partir dali, mas foi em 2021, né? Que aconteceu isso no começo ali. Aí foi chato, né? Porque a gente gosta de trabalhar com alto rendimento. Quem faz medicina esportiva muitas vezes faz porque gosta muito de esporte, de alto rendimento, e que foi o meu caso. Mas no final das contas, eu percebi que, cara, eu já estava muito satisfeito com o que eu já tinha construído no alto rendimento. Já tinha trabalhado um bom tempo no São Paulo, já tinha trabalhado na CBB, na Confederação Brasileira de Basquete.
Fiz Olimpíadas, né, como voluntário. Tive envolvido com algumas equipes do COB, assim, não contratado, mas fiz algumas convocações e, cara, já tinha passado o meu tempo e isso já tinha meio que... eu já associei o meu branding pessoal ao branding do alto rendimento, que eu acho que é uma coisa que é legal que o médico do esporte tem que procurar também. Porque a galera gosta disso. Os pacientes veem isso com bons olhos. E é legal, de fato. E é bom, isso valida que o cara é bom. Não tô falando assim, tipo, se você não passar num grande clube ou não trabalhar com alto rendimento, você não vai ser bom, não. Pelo contrário. Você pode ser muito, muito bom também tecnicamente, mas é que o mercado enxerga assim. E aí eu percebi que aquele momento que eu saí, as coisas andaram demais, porque aí já não tinha plano B, aí se tornou plano A, entendeu? Então, ou você dá o passo para trás, ou alguém vai dar esse passo para trás, vai dar um empurrãozinho por você. Fica tranquilo que só acontece em algum momento. Eu acredito que tenha sido muito bom. Foi bom. Porque você começou a dedicar o seu tempo a fazer acontecer. Você tinha que fazer acontecer. Exato. Então, talvez sendo forçado ou não... Fosse pior se eu tivesse continuado, acho que ia ser pior. Ia ser mais difícil tu sair por ti pela paixão que tu tinha por aquilo, né? Exato. Então, tu foi obrigado a... E naquela época eu não tava assim, tipo... Não tava numa estrutura de custo e receita no Olimpo que eu ia ficar super... seguro de sair, assim, ia ficar meio assim, né, tipo, aquela coisa, né, putz, tem mês que, né, sobra, mas não sobra tanto, e a gente tem que reinvestir para o consultório continuar crescendo, mas faz parte, eu acho que alguém que empreende, assim, tem que colocar isso na cabeça, você vai ter que dar um passo para trás, 2 às vezes, para dar alguns para frente depois, e no final das contas, o que eu sempre falo é, olha pro seu ativo em termos de... Os vínculos enxerga como associações, né? De mercado, assim. Se for pegar o plantão. O plantão é como se fosse poupança, sei lá. É algo que, cara, você sabe que vai estar sempre lá. O risco é muito baixo de não ter. Só que você perde para a inflação. Então você está empobrecendo cada ano que passa. Se você tiver só no plantão e se você tiver comprado em plantão. Se tiver uma exposição muito grande em plantão. Se você pega, às vezes, convênio... É a mesma lógica, um ou outro convênio vai mudar um pouco. Você pega a SUS, é a mesma lógica, às vezes até pior, porque os reajustes, a lógica... Eu era concursado. A lógica é cada 2 anos, é um negócio muito louco. E aí você vê que não tem nem ativos intermediários na medicina. Aí tem um ativo que é o bom mesmo, que é como se você tivesse comprado uma empresa boa mesmo, da ação, e você está se expondo cada vez mais àquilo lá. Aquilo lá oscila muito mais, tem uma volatilidade maior, mas o prêmio é maior também. Só que se você compra uma empresa boa, com fundamento, com clareza e sem ansiedade, sem querer ficar sacando aquilo lá e deixar o negócio crescer, amadurecer, aquilo vai dar muito certo e aquilo vai te aposentar em algum momento. E eu penso que o consultório é muito assim. É algo para curto prazo? Pode até ser, para alguns. Mas para a maioria vai ser a médio e longo prazo. E quando eu construí o Olimpo, eu pensei muito nisso. Vai ser o meu melhor vínculo como médico. E em algum momento pode ser que seja a minha melhor empresa também, porque aí é uma opção, né? Eu optei por diminuir minha carga de trabalho ao longo dos anos e ficar mais como gestor da parada mesmo. Aí eu saí da cadeia produtiva. Aí meio que o consultório sai da figura de uma vaca leiteira, que é tipo um negócio bom, que você vai lá todo dia, você sabe que você tira lá o seu e da sua família, e aí vira uma indústria de leite mesmo, que você coloca pessoas ali que estão... Tem várias vacas ali que estão coletando leite e estão fazendo passar por um processo ali de, sei lá, pasteurização e tal, envasando e vendendo com larga escala. Então é isso que a gente está tentando fazer. Mas essa opção é uma opção que você vai ter, mas de qualquer jeito você pode ter certeza que o consultório no médio e longo prazo, aí eu falo médio 2, 3 anos, não tô falando nem 10 anos, né? E longo prazo talvez 7, 8, 10 anos. Vai ser sempre o seu melhor ativo, cara, sempre, sempre. Não tem como não ser, porque você vai construindo sua reputação, você vai aprendendo com erros e acertos, o que dá mais certo, o que não dá. Você vai construindo produto, pacote, serviços, vai vendo quais são as necessidades dos pacientes que estão sendo mal resolvidas e você vai trazendo. Agora a gente tem a segunda unidade lá no Itaim, que a gente trouxe questão de recovery, que a gente viu que era uma coisa que a galera tinha necessidade. Então a galera consegue fazer crioterapia, sauna, tem a parte de treinamento funcional agora. Então você vai completando ali a jornada do cara e isso é um ativo que só vai crescendo. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e paga em juros compostos, assim, né? Então conforme os anos vão passando, o boca a boca, você aprender a mexer um pouco com mídia,
vai exponencializando a sua curva, né? Tem uma hora que você bate ali um ponto de inflexão e o negócio cresce. Aí depois você passa o ponto de inflexão, o negócio dá de lavada assim com os outros vínculos. Só que a galera não tem paciência para esperar a curva bater o ponto de inflexão, entendeu? A base é um bom produto. Cara, os primeiros 2 anos, cara, não adianta você ter assim essa... Falar, não, pô, vou bombar. Cara, provavelmente você não vai bombar. Essa é que é a verdade. Os primeiros 2 anos. E tá tudo bem, entendeu? Mas você tem que saber que você tá construindo um MVP. Qualquer empresa é assim, cara. Tem uma empresa que... Muito raro, assim, casos de empresas que... Exceto, talvez, tecnologia, assim... Que acertaram na primeira. No mercado digital, que em 2 anos o negócio explode, assim, estoura. Cara, e geralmente, quando é o caso... São caras que já empreenderam outras vezes. Já não é o primeiro negócio do cara, entendeu? Cara, o mundo, ele pertence àqueles que conseguem continuar fazendo o que eles estão fazendo todos os dias, sem ainda ver o resultado daquilo, mas conseguem continuar tomando ação, sem colher o fruto, por saber que o fruto está lá na frente. E acho que empreender tem muito a ver com isso, porque tu tá tendo a visão e acreditando no sonho futuro, tu sabe que se tu botar teu esforço, vai atingir esse ponto. O consultório particular é muito assim... engenharia, assim, né? Você faz o buraco primeiro. Pra você fazer um prédio gigante, eu tava vendo um documentário sobre como foi a construção do Burj Khalifa, tá ligado? Lá no Dubai. Sabe quanto tempo demorou pra cavar o buraco e fazer a estrutura pro negócio subir? Pô, anos. 7 anos. 7 anos. 7 anos. É tipo uns vergalhão que os caras passam, umas estruturas de concreto armado. O que ninguém vê, né? Cara, então, tá abaixo do solo. Às vezes você tá lá, tipo, cara, cavando, construindo sua base e não tá bonito, entendeu? Às vezes não vai ser bonito. O quanto vai demorar isso? Eu não sei. Cada um tem o seu tempo de maturação. Quanto mais você quer crescer, mais você tem que ter base, entendeu? Porque não dá pra você construir um prédio de 100 andares e querer ter uma base que suporta 10, entendeu? Você vai conseguir crescer 10, depois dos 10 o negócio vai começar a ruir, a patinar. Então, os primeiros momentos... E não quer dizer que você vai ficar pobre também. A galera às vezes fica falando, puta, vou ter que viver na pobreza. Cara, não. Pelo contrário, você vai aproveitar a vida, vai viver bem. Você só não pode ter pressa, porque aí você começa a fazer merda. Aí vira o cinto brega da vida, entendeu? O cara quer pegar talho, quer gerar dinheiro a qualquer custo. E isso aí em qualquer área, qualquer mercado, isso daí é sempre dá ruim, entendeu? É o cara que é day trade, que é o cara que, tipo, vende curso fazendo promessas mirabolantes, é o cara que fala que a soroterapia é a solução do seu consultório, é o cara que fala que você tem que trabalhar com PLR no digital. Então, todos os mercados têm picaretas, a gente só tem que ter essa maturidade de entender que nada vem de graça, né? O momento coach aqui, there is no free lunch. Mas isso é verdade, tipo... Mas tem muita oportunidade no Brasil, cara. O Brasil é um país legal de empreender porque não vai empreender na Suíça. Hoje tudo o que você vai resolver na Suíça? É redondo já. Não tem porra nenhuma pra você resolver na Suíça, irmão. Não tem nada. O Caio ali, o Caio que tá com nós aí, o estagiário ali. É do Piauí, tenho certeza que tem muito mais coisa pra resolver lá do que na Suíça, entendeu? Com certeza. As coisas já são muito caras, as pessoas não têm tanto problema, as pessoas já são felizes. Talvez ali até dá para empreender, mas o bônus ele é menor, porque você está no mercado mais estável. Então, pega um mercado mais instável como o Brasil, o bônus é muito maior. Tu é mais beneficiado por assumir esse risco. Claro, você tem mais benefício, entendeu? Por assumir o risco. Você tem mais risco também, de forma geral, né? Exatamente, só que é um risco intermediário, não é um risco tipo igual da África, por exemplo. A África é um país, tem guerra civil, tem conflitos, tem uma questão de HIV ainda que é muito pesada, tipo, sei lá, 1/4 da população tem HIV. Dá para empreender lá também? Dá, mas aí você tem que ter um conhecimento de lá, você tem que, né, ir para um outro mercado. Então, acho que, até pensando num panorama assim, mais macroeconômico, assim, o Brasil está indo a passos ali que eu vejo que são bem positivos. Apesar da política, apesar de um monte de coisa, a população daqui até 2030, se eu não me engano, 2035, vai ser de 10 bilhões, né? A galera estava estimando, assim. E aí essa galera vai comer aonde? Vai resolver problema de saúde aonde? Cara, tem muitos caminhos, né, pra gente empreender. E começar com o seu consultório é um jeito legal, porque você aprende a resolver o problema. Depois você resolve uma vez, você consegue resolver muito mais fácil outros problemas, que você aprende a lógica do sistema,
de como que você consegue dedicar energia e equilibrar isso com o seu work-life balance, né? Tipo, pô, você também ter uma vida e prezar por isso. Então, acho que tem muitos caminhos aí e eu acho que falta gente, inclusive médico, para empreender. Tem muito médico que tem potencial, que se esconde, ou às vezes tem medo e o cara perde uma baita oportunidade porque tem muita coisa pra fazer, cara. Caraca, velho, essa aí tu foi renascentista, velho. Foi homem vitruviano. Parabéns. Tamo junto aí. Vocês estão empreendendo também, né? Vocês estão trazendo várias vozes aí pra abrir a cabeça das pessoas. Isso aí gera valor pra galera, né? Cara, a gente tá gerando aqui um ecossistema também da medicina esportiva. A gente tá trazendo só pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente respeita e que tem coisa a somar. Porque, cara, é um oceano que tem muita gente falando um monte de merda por aí. Então a gente quer trazer pessoas boas para falar as coisas que a gente acredita e assim todo mundo cresce, né? Sim, total. Todo mundo que a gente tá trazendo aqui, a gente tá aproveitando para tipo botar a luz na pessoa também, porque a gente entende que a gente tá no nosso addressable market, ele ainda é muito pequeno, a gente pode aumentar muito a pizza ainda, né? Antes de querer pegar uma fatia maior. Total. Então esse tá sendo o nosso fermento aí nessa pizza aí. Dá pra pôr pra caramba. Ô Rubão, e teria algum recado final que tu tenha pro pessoal que tá em casa sobre como encontrar essas oportunidades e estar aberto para pensar fora da caixa? Sigam @exponencialmed, que é o novo canal de empreendedorismo que eu criei e estou começando agora. E lá eu falo bastante... É um papo bem business assim mesmo. Assim. Então, se você não gosta de inglês, então nem segue. Então, não enche o saco. Mas é um canal que a gente criou junto com o meu sócio, o Felipe Manzano. E com o Mateusão também, que vai ajudar a gente nessa aí, né? Para falar um pouco sobre lógica de empreendedor, o que o empreendedor sofre na prática, como que o cara consegue encontrar soluções e para falar sobre ferramentas também, que acho que é uma coisa legal e que às vezes fica um negócio muito um papo das ideias, né? Então lá a gente vai falar sobre ferramentas básicas que você pode usar no seu consultório ou até se você for outro profissional de outras áreas da saúde, como que você pode projetar sua carreira e empreender. E @exponencialmed, né? Exato. E para quem que é a pessoa que pode se beneficiar desse conteúdo? Não, cara, qualquer um que deseja empreender e que quer ter um conhecimento maior, uma bagagem maior sobre empreendedorismo. Especialmente da área da saúde, né? Mas outras pessoas também podem se beneficiar. Fechou? E aí o meu recado, cara, façam boas formações, né? Antes de você querer vestir o blazer e falar que você é empreendedor, converse muito com os seus clientes. Acho que a galera não conversa com os clientes e acho que você tem muita coisa para aprender conversando com os clientes, com os pacientes e com qualquer cliente que você tiver dentro de qualquer modelo de negócio e qualquer lógica de modelo de negócio. E se apaixonem pelo problema. E não esqueçam que a verdade vende. Então a galera às vezes quer colocar uma roupagem que não lhe é pertencente, às vezes fica ridículo, né? Então eu acho que você vender aquilo que você genuinamente acredita, ter autenticidade é fundamental também para empreender, senão não vai, o negócio fica travado. Eu acredito demais nisso, em ter uma verdade, Sim. aplicar uma constância em cima, por não esperar que o resultado seja a curto prazo. Sim, agir, né? Agir, exatamente. E procurar boas pessoas para caminhar ao seu lado. Acho que isso faz parte também e eu tô do lado de duas pessoas excelentes. Tamo junto. Então, queria te agradecer. É um fenômeno também, esse é o menino Vitor. Tamo junto. É tipo o menino Neymar, tá ligado? Promessa. Promessa, garoto promessa. Menino Vitor. Queria te agradecer muito pela presença aqui. Foi uma aula pra gente mais uma vez, né, Matheus? E falar que você voltará em breve para estar aqui com a gente, falando de outros assuntos também, porque o Rubão é o rei da resenha. Tem bastante coisa aí, bastante suco para extrair. Podemos falar muita coisa, cara. Bom demais. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu aí, galera. E envia aí esse episódio para aquele amigo médico que está precisando sair da bolha e começar a empreender e criar novas soluções para esse mercado tão carente. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.